Meu nome é Lilian Gonçalves, eu sou professora da disciplina de Neuromarketing do curso de Marketing Digital. Bom, o neuromarketing ele é uma ciência extremamente nova. Então, se nós pararmos para pensar quanto tempo isso é estudado, a primeira vez que se falou em neuromarketing foi em 2002. Então, tem um pouquinho mais de uma década e se estuda o quê? O impacto das ações publicitárias na mente humana. Então, como é que isso é feito? Existem hoje, graças a Deus, neurolabs espalhados pelo mundo inteiro. São voluntários que vão fazer alguns exames, seja de eletroencefalograma, seja de ressonância magnética funcional. E essas pessoas assistem a vídeos, essas pessoas assistem filmes e durante esses filmes tem alguma mensagem publicitária, algum merchan, alguma coisa. E a gravação é exatamente do impacto que isso tem nas áreas diferentes do cérebro. Então, os neurologistas conseguem entender que tipo de argumento e que tipo de marca, que tipo de mensagem impacta ou não o público, mas assim, dividindo qual é o público. O que impacta mais as mulheres, o que impacta mais os homens, em que faixa etária. Então, é bem detalhado e é um sistema em que você não tem dúvida, você não dá margem para erro. Por quê? Se a gente for parar para pensar entre pesquisas de mercado, então a gente tem investimentos monstruosos em pesquisas de marketing para entender a satisfação do consumidor. Se a gente olhar para isso, a gente vai ter sempre uma lista de perguntas. A partir dessa lista de perguntas, o seu consumidor vai responder. Ele vai parar para pensar e depois ele vai responder. Nessa parada para pensar, as respostas vão vir conscientemente. O neuromarketing aprendeu o que nessa década, um pouquinho mais de uma década de estudo? A maior parte das nossas decisões, principalmente as nossas decisões de compra, são inconscientes. Então, o ideal seria o quê? A gente trabalhar casando o resultado das pesquisas de marketing e o resultado da neurociência, para entender o que o público pensa do nosso produto, pelo lado da neurociência, então o que ele pensa exatamente, e por outro lado, conscientemente, como é que ele acredita, como é que ele enxerga a nossa marca. Então, é bem legal a gente estudar as duas coisas. Sem dúvida. Então, desde a época das cavernas, se a gente for pensar, a gente tem habilidades diferentes desenvolvidas por cada cérebro. Então, a gente tinha lá o homem que ia lá pescar, ia caçar, a mulher cuidando dos filhos, cuidando da sociedade ali, da relação social. E isso também foi adequado para as nossas opções de compra. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Alguns estudos pensaram como é que as mulheres, enxergando o mesmo comercial da indústria automotiva, se interessam por aquele assunto e como é que os homens se interessam. Então, os homens eles vão se interessar pela potência do motor, pelos itens de série do carro. Nesse momento que está passando o comercial, os homens, as áreas cerebrais se ativam. Quando está falando de design, quando está falando de segurança, aí é o cérebro feminino que se ativa. Então, a gente tem o mesmo comercial visto de formas completamente diferentes. Então, qual que é a sacada? A gente saber quem é nosso público, entender como ele pensa e aí sim entregar a ele o que ele quer. Então, aquele velho marketing, vamos pensar então como é que a gente cria uma campanha pensando no que o consumidor quer. Além do que ele quer, como é que ele pensa. Então, essa é a grande sacada que a gente precisa unir para conseguir ter uma campanha de sucesso. Bom, nessa década a gente teve muitos estudos sendo feitos, claro que a gente vai ter muito mais. O que a gente tem de lá para cá? Os marcadores somáticos, o que é isso? Um nome esquisito. São todas as experiências que você vai guardando desde a sua infância, desde que você nasce. Então, eu aprendi que quando eu choro, eu sou um bebê, eu choro, minha mãe vem atrás de mim. Você vai guardando esse tipo de coisa. Por isso que você vê, criança de 5, 6 anos, faz birra. Por quê? Porque a mãe vem atrás desde bebê. É um marcador que a pessoa vai guardando. Por exemplo, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a gente está falando do cérebro feminino e masculino. Quando as mulheres precisam escolher um sabão em pó, elas vão pensar o quê? Em uma referência. Normalmente, referência para as mulheres são as mães, são as avós ou quem as criou. Então ela vai pensar, que marca de sabão em pó minha mãe usava? Que marca de amaciante minha mãe usava?
e ela vai ter isso como referência e vai escolher uma ação de compra com um marcador que ela tem gravado. O que a minha mãe usava? Ela acredita que o que ela sempre teve na vida, aquele marcador guardado, pode ser uma opção para ela. Então, isso é bem natural quando a gente vê no dia a dia, mas é algo que o neuromarketing pesquisou e entendeu que realmente funciona. Então, se nós apresentarmos, olha, essa marca aqui era usada, sei lá, pelos consumidores tais, por isso que hoje a gente tem tanto compartilhamento de experiência. O compartilhamento de experiência é algo que faz você vender o produto de uma forma mais fácil. Então, é engraçado você ver, o neuromarketing descobriu os marcadores somáticos, o neuromarketing descobriu os neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? Bom, nosso cérebro tem bilhões de neurônios. Então, essas células nervosas, uma das funções é aprender coisas só de olhar. Então, foram feitos vários estudos, os primeiros mostravam que os macacos aprendiam a descascar a banana e comer vendo uma pessoa fazendo. Então, dali para frente, os estudos passaram a ser em humanos e aí foi se desenvolvendo toda uma ciência em torno disso. Esses neurônios espelho a gente vê muito em campanhas de produtos alimentícios, por exemplo. Então, sei lá, vamos pegar uma marca de chocolate, que todo mundo adora chocolate, vamos pegar uma marca de chocolate. No comercial, é muito difícil você ter algum comercial que não tenha alguém comendo. Porque você fazer com que alguém saboreie e fazer com que alguém goste daquilo e mostre aquilo, faz com que a outra pessoa do outro lado tenha vontade de imitar a cena. Então, é bem legal a gente pensar como é que a gente aplica esse tipo de descoberta no dia a dia. E são aplicações fáceis, assim, não tem nada muito difícil. É claro, se a gente for desenvolver os estudos, se a gente for investir para fazer os exames de eletroencefalograma, para investir em ressonância magnética funcional, então é super caro. Mas aplicar o que já foi descoberto no nosso dia a dia se torna simples, porque você pode criar um texto diferenciado, você pode escolher a sua landing page de uma forma diferenciada para que ela seja mais específica. Então, todo esse tipo de ação, por menor que ela pareça, faz um efeito muito grande. Então, uma outra descoberta, por exemplo, que a gente tem sempre que pensar, é que o nosso cérebro gosta muito de desafios, mas você precisa entregar mastigado, ele não vai perder muito tempo com você. Então, eu uso uma técnica que é da nossa língua portuguesa, que é, por exemplo, o circuito fechado. O que é o circuito fechado? Quando eu escrevo um anúncio, quando eu penso numa campanha de marketing, eu vou escolher as minhas palavras-chave, ok, o que eu vou usar no meu anúncio? Aquilo ali tem que ter a ver com o meu objetivo de marketing. Isso é associação semântica. E coesão textual. Então eu tenho qual é o meu objetivo, como eu vou colocar isso no papel, pensando em que, como é que o meu consumidor vai interpretar o que eu estou passando. Então, vamos pensar em um link patrocinado. Eu tenho lá meu título, a minha descrição e a minha URL. Se a minha landing page não condizer com o que eu estou passando no meu anúncio, trabalhe por água abaixo. Por quê? Você vai ter um título atrativo, uma descrição que explica o seu título, você tem coesão textual, mas na hora que você tem um clique, a pessoa cai na sua página e não encontra o que ela esperava, o que você estava oferecendo. Então, não houve o circuito fechado, ou seja, o circuito fechado é uma técnica de redação publicitária mesmo, em que você tem o título da peça, você discorre sobre esse título, sobre esse objetivo de marketing que você tem e você assina a peça com a mesma ideia. Então, eu tenho uma peça promocional. Não adianta eu ter um descritivo institucional. Então, se você está falando de uma promoção, você precisa falar dela do princípio ao fim. Isso é circuito fechado. Como é que o cérebro enxerga isso? Ele enxerga que você está reafirmando alguma coisa. Então, para ele é mais fácil guardar a informação. Então, se nós pensarmos como é que as pessoas tomam sua decisão de compra, isso ocorre em milissegundos. Por quê? Se a maior parte das decisões são inconscientes, elas param para entender o que tem guardado entre os marcadores somáticos, tudo que tem na memória, como se fosse o nosso HD. Vai lá, o cérebro pesquisa rapidinho, em milissegundos tira a informação e aí sim consegue escolher. Isso realmente acontece em uma fração de tempo muito pequena. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que
os nossos consumidores guardem nossa marca, guardem nosso logo, guardem nossa mensagem, mais fácil, dali para frente, ele lembrar da gente na hora de decidir pela compra. Então o neuromarketing estuda tudo isso e entrelaça tudo para vender para a gente um produto mais fácil. O neuromarketing vende para a gente. Então acho que é um segredo que vai fazer a diferença daqui para frente. Olha, especificamente sobre mensagem subliminar, eu não conheço nenhum estudo da neurociência. O que a gente sabe é que funciona. Então, se nós pegarmos, historicamente, tem um exemplo muito famoso, que é o filme do ET, em que uma das cenas que o menininho colocava lá o chocolatinho para o ET ir atrás, aquele chocolate ganhou, assim, um estouro de vendas só porque aparecia no filme. E não tinha marca. Então, é muito engraçado que com um merchan você tem ali uma mensagem escondida e você acaba vendendo. Funcionar, funciona. Talvez a pessoa veja aquela cena, guarde aquilo como um marcador somático ou até mesmo como um neurônio espelho ativado e aí use aquilo mais pra frente quando vai decidir pela compra. Pode ser que funcione. Se a gente for pensar em veículo, todo veículo vai precisar de um bom texto, de uma boa redação e de um argumento para você atingir o público. Então, seja online, seja offline, a gente consegue aplicar o neuromarketing. Por que eu digo isso? Toda vez que você precisa falar com o seu consumidor, você precisa escolher a forma de fazer isso. Então, a forma mais assertiva é você primeiro saber quem ele é, saber como ele pensa e saber como é que você vai convencê-lo a te dar atenção. Por quê? No mundo que a gente vive hoje, quantos anúncios você interage por dia? De quantos você lembra? Então, essa é a ideia. O neuromarketing faz com que a pessoa pare, preste atenção em você e guarde a tua mensagem. Mais pra frente ela decide pela compra. Então, é possível sim adicionar online, offline, seja banner, seja link patrocinado, seja em TV ou não, impresso, em qualquer tipo de peça publicitária. São as cores, as embalagens, o formato da sua peça, a imagem que você usa, tudo que você aplica tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. As cores sim, o som, tem um estudo incrível inclusive que explica o som ambiente das lojas. Então assim, se você quer que seu cliente gaste mais tempo em algum setor da sua loja, coloque um som mais lento, com uma rotação por segundo mais tranquila. E ao contrário também ocorre, eu quero que o meu consumidor passe rapidinho por aqui e vá embora. Então, ok, coloca uma rotação mais alta. Então o som, a cor, tudo que você escolhe, o formato da sua embalagem, tudo ajuda ou não na tua campanha. Então eu vou te dar um exemplo, a gente estava falando de diferenças de gênero. É engraçado que para os homens, quando a gente coloca qualquer informação em círculo, seja texto citando algo redondo, algum círculo, algum tipo de curva, o cérebro masculino é mais impactado do que o cérebro feminino. Essa menina é doida, o que ela está falando? Quando a gente pensa historicamente, olhando lá para a época das cavernas, os homens fugiam do quê? Das lanças, dos dentes dos predadores, do que cortava, de qualquer instrumento que cortasse, e tinha em tudo que era redondo algo bom. Então era o seio da mãe, era as curvas femininas já naquela época, era a barriga da gestante que tinha o filho lá dentro. Então tudo eles foram desenvolvendo, foram estudando para sacar o porquê que tudo que é redondo chama a atenção do sexo masculino. Então a gente tem hoje campanhas que tem vários logotipos redondos, inclusive com seta, indicando a rotação. E aí você pega o texto está lá citando alguma coisa arredondada. Você pega a imagem, tem algo redondo. Então são instrumentos que a gente consegue aplicar, sejam cores, sejam imagens, que consegue puxar o nosso consumidor pra gente. Então acho bem legal. Você me pegou, não sei.
O neuromarketing ele é uma mescla, né? Então, eu não sei se é 50%, 50-50 ou se tem um pouquinho mais de neuro ou um pouquinho mais de marketing. O que é legal é você sempre pensar que na hora de criar uma campanha de marketing, olhe para o sistema neural do seu consumidor. Então, tem que ter essa jogada para você conseguir se desenvolver uma boa campanha. Então... é muito difícil hoje você ter empresas com algum especialista em neuromarketing contratado. Então, isso está começando a crescer, tem algumas agências de publicidade que já investem nesse tipo de profissional, mas são raros, né? É uma ciência que está engatinhando ainda. Então, o que eu dou de dica para as pessoas que me perguntam isso? A ideia é... os nossos publicitários, nossos redatores, já vêm com uma gama de redação publicitária muito pesada. Então, eles têm que pegar, assim, toda essa bagagem que eles trazem, mas pensar como é que eles podem adaptar isso, sabendo como é que o consumidor deles pensa. Como é que eles vão saber como é que o consumidor pensa? Realmente pesquisando. Hoje a gente tem sim muitos blogs, muitas fanpages, enfim, que indicam neurolabs, que indicam pesquisadores pelo mundo de neurociência. Ali tem todos os estudos publicados, então você consegue mapear o seu consumidor. O que você precisa é lembrar, não adianta mais a gente fazer um marketing para todos os adultos. Então a gente precisa separar mulheres de homens, precisa separar as faixas etárias e as fases da vida. Então, se a gente está falando de um público feminino, que é um público gestante, é totalmente diferente de falar com um público feminino na mesma faixa etária, mas que não está nessa fase da vida. Por quê? Aí a gente tem que ir atrás dos estudos que já pesquisaram como é que funciona o cérebro naquela fase. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem tão divulgado ainda os estudos, os resultados dos estudos e desses exames de rastreamento cerebral. Mas sim, se a gente cavar, se procurar um pouquinho, a gente encontra já muita referência bibliográfica, pelo menos traduzida para o português, e fora do Brasil a gente tem isso muito disseminado. É bem legal, assim, é interessante, mas a gente precisa encontrar realmente estudos que definam quem que é nosso público, como é que ele pensa e o que o interessa. Você sabendo essas três coisas, aí se torna mais fácil. Porque hoje o que a gente tem? Um idioma, a língua portuguesa é extremamente rica e aí ela traz uma bagagem gigante pra gente. O que a gente pode aplicar dessa bagagem, seja figuras de linguagem, redação em circuito fechado, deixa eu pensar, adjetivação, tudo que a gente pode pegar do nosso idioma para poder chamar a atenção do nosso público. Então, vou te dar outro exemplo. Um dos estudos indica que a palavra mais forte, mais poderosa que você pode usar é você. E é uma coisa super simples. Por quê? Você fala com o seu consumidor como se algo fosse exclusivo. Você está fazendo uma peça personalizada. Para ele, para o cérebro dele, aquilo é como se você criasse algo só para ele. É único. Faz toda a diferença. E é algo extremamente simples. Então temos muitos estudos que dão dicas de como é que a gente pode começar. E aí sim, fizemos as primeiras peças, qual foi o resultado disso? O resultado foi bom, não foi? O que deu mais resultado? Vamos aplicar nas próximas. E vira um círculo vicioso. É isso que a gente tem que começar por algum lugar. Então acho que é uma saída.